Vamos lá para mais um vídeo da nossa série Autoconhecimento, Autodesenvolvimento, Autogestão, Assuma a responsabilidade. Responsabilidade extrema pela sua liderança, a liderança da sua própria pessoa. Eu estou aqui para te trazer, talvez, técnicas não extraordinárias que você nunca tenha ouvido. Eu gosto das técnicas mais básicas, daquilo que é arroz com feijão. Eu costumo dizer, se você não consegue fazer um arroz com feijão bem feito, tampouco você fará um prato elaborado. Então comece fazendo o básico, comece fazendo aquilo que é possível, o que você consegue, o que você dá conta. À medida que você vai repetindo aquilo que é possível, de repente você se encontra fazendo algo que em algum momento você achou que era impossível. Então o meu convite aqui é simplesmente determine aquilo que é básico e que você dá conta de fazer e repita. Nós precisamos nos dedicar horas e horas e horas nessa jornada do nosso autoconhecimento e do nosso autodesenvolvimento. Eu de fato acho que para mim, não faz sentido passar por aqui sem deixar um legado. E o legado é a transformação que eu posso causar na vida do outro. Então, se de alguma forma os nossos conteúdos aqui no nosso canal, sejam os vídeos do Ivan, da Marlene, os meus, enfim, está causando essa transformação na sua vida, o nosso legado está sendo atingido. Mas é importante que você nos dê essa visibilidade, que vocês nos digam, está fazendo sentido? Então interaja, curta, se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo. Hoje, no nosso vídeo, eu quero trazer um pouco mais para vocês algo que ninguém te explica sobre o fato de como ler livros. A base da aula hoje é um livro que foi escrito em 1940, que é um clássico, que é Como Ler Livros. Tá? Então, a partir dessa leitura é que eu trago para vocês o conteúdo de hoje. Primeiro aspecto que eu acho que é importante trazer é que, além dos diversos gêneros que nós temos, né, seja ficção, aventura, drama, suspense, romance, livros práticos, obras clássicas, então, além dos gêneros, nós temos alguns tipos de leitura que podem ser feitas. Nós temos um tipo de leitura mais investigativa, que é aquela leitura de folhear, é uma leitura mais rápida, uma leitura mais dinâmica. Eu tenho uma leitura mais explorativa, mais analítica, no qual eu vou sentar, vou me debruçar, vou anotar, vou fazer perguntas, vou grifar algumas frases. Eu tenho um outro tipo de leitura, que é uma leitura que eu vou ler vários livros sobre o mesmo assunto, para ir identificando e entendendo a forma de pensar de cada autor, para que você possa, de repente, em algum momento, criar, né? Isso a gente utiliza muito nas teses de mestrado e doutorado, no qual você vai lendo sobre aquele assunto de diversos ângulos e perspectivas de autores diferentes, e você vai construindo a sua narrativa, inclusive para justificar ou argumentar a sua tese de mestrado e doutorado, enfim. Então aqui tem alguns tipos de leitura que eu acho que é interessante a gente identificar, porque para cada um desses tipos eu vou me comportar de forma diferente, e aquela máxima de que eu pego um livro para ler e eu tenho que ler ele inteiro, do começo ao fim, quando eu identifico qual é o tipo de leitura que aquele livro vai me trazer, isso cai por terra, porque um livro que eu, de repente, queira só saber um determinado capítulo, uma determinada informação dele, eu posso fazer uma leitura mais investigativa. Isso não significa que eu tô lendo mais ou menos, né? Porque aí eu deixo de trabalhar um pouco sobre o ego também, aquela questão de quantidade de leitura, e começo a usar o processo de leitura em relação a quantitativo, o quanto aquela leitura traz de transformação na minha vida. Dito isso, eu gostaria de trazer para vocês alguns passos que eu entendo que são importantes à medida que você determina que você vai ler um livro. A primeira é, vou pegar esse livro para ler? Título, autor, do que se trata, que tipo de livro é esse? É uma obra clássica? É um livro de práticas? É um livro de conceito? Que tipo de livro é esse? Aqui você já faz um ajuste de expectativa em relação à sua leitura.
No segundo passo, você precisa saber, ter condições de dizer do que se trata aquele livro em uma frase ou em poucas palavras. Se você for falar para um amigo ou para uma amiga, enfim, eu estou lendo tal livro e ele te perguntar do que se trata, você precisa ser capaz de conseguir em poucas palavras resumir do que se trata esse livro. E à medida que você vai evoluindo na leitura, você pode buscar identificar qual é o problema que aquele autor busca resolver naquela escrita, naquele livro, que moveu aquele autor a escrever. Qual era o problema que estava na mente dele, que ele foi escrevendo para conseguir resolver um determinado problema. À medida que você vai evoluindo, você vai buscando palavras-chave que são importantes para aquela leitura. Grifar frases, esse também é um ponto muito importante. Eu ouço muitas pessoas dizendo, Josi, grifar, pelo amor de Deus, eu não consigo grifar um livro. Agora existem uns post-its que você consegue grifar sem precisar grifar com a caneta, se isso conforta melhor o seu coração. Usa esses post-its, mas o grifar ele é importante, porque aquelas frases que fizeram sentido para você naquele momento, após a leitura, eu te convido a voltar e reler essas frases, para que depois dessa releitura dessas frases você possa construir o seu mapa mental. Essas são algumas estratégias no qual eu utilizo e para mim faz muito sentido para que aquele livro não seja só um livro lido, corrido e que daqui a pouco eu nem lembro mais do conteúdo do livro. Eu uso todas essas técnicas e essas etapas que eu trouxe para você para que de fato eu possa memorizar o que aquela obra traz de contribuição para a minha vida. Eu sempre termino todas as leituras assim, deste livro, quais são os pontos ou um ponto que eu possa já colocar em prática na minha vida para a minha transformação, para o meu desenvolvimento. Então, toda leitura eu termino com essa pergunta, com essa reflexão e já determino qual é a ação. Josi, mas toda leitura sempre sai alguma coisa? Sim, toda leitura sempre sai alguma coisa. Algumas leituras, elas não vão trazer nada de muito novo ou extraordinário, mas elas vão reforçar algumas práticas que você já está fazendo. E um ponto muito, muito, muito importante, que eu vivo isso e que não sei se vocês pararam para refletir um pouco, mas dependendo do livro que você finaliza, eu, às vezes, demoro a engatar logo no segundo, no próximo livro. Porque, sim, existe a ressaca literária. Dependendo da obra, eu fico ali 2, 3 dias em ressaca literária até que eu consiga engrenar numa próxima leitura. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você que você possa entender um pouco mais sobre como ler livros, sem que você se sinta culpado por não terminar uma leitura, no sentido de começo ao fim, que você se sinta mais confortável quando você escolher desistir ou parar uma leitura. Se para você talvez conforte pensar que não é uma leitura que você está abandonando, mas uma leitura que você está pausando, use essa técnica de pausar leituras que naquele momento não faça sentido para você e que os livros possam te apoiar nessa jornada do seu autoconhecimento e do seu autodesenvolvimento. Afinal de contas, as páginas inspiram. Até o próximo vídeo.